Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cashback, o canal que te ajuda a ganhar dinheiro pela internet. Galera, hoje estamos aqui mais uma vez, estou aqui para trazer para vocês esse aplicativo para você ganhar Bitcoin Cash. Não é Bitcoin, hein? Bitcoin Cash. De graça, não precisa investir nada. Não quero que esse vídeo demore muito igual os meus últimos, que eu falei que não ia demorar, e demorei da mesma forma. Mas aqui eu sempre tento trazer as informações da forma mais completa possível. Mas vamos tentar aqui então, nesse vídeo aqui. Então, eu vou deixar o link na descrição. Se esse vídeo aqui te interessar, se o aplicativo te interessar, você pode baixar aí e só seguir os passos aqui que é super simples. Vamos lá. Geralmente eles perguntam aqui e eu deixo para permitir, quando eles perguntam esse tipo de coisa, geralmente, tá? Não estou indicando ninguém a aceitar. Aceita se você quiser, mas tem aplicativo que funciona mal, de uma má forma, se você negar. Então vamos permitir aqui para não ter problema nenhum, mas aí vai de você. Se você quiser fazer, faça, não quiser, sem problemas. Vai ter outro vídeo, vão ter outros vídeos aqui no canal que podem te agradar e você baixa esse, tranquilo? Então vamos lá, permitir. Aqui agora vai aparecer aqui falando mais ou menos sobre como é o aplicativo. Então toda terça eles pagam as contas desse aplicativo que tem mais de 10.000 satoshis ou 10.000 satoshis. Então 10.000 ou mais satoshis de Bitcoin Cash. E se eles, por acaso, eles julgarem assim, que uma conta ela usou de alguma coisa para ganhar mais, pode ser por usar robôs ou de outra forma, eles podem não pagar. E aí, se você quiser ler mais sobre isso, só ler aqui. Se concordar, só clicar aqui, igual eu vou fazer. Se não concordar, já pode parar por aqui mesmo. Como eu já disse, com certeza vão ter outros vídeos que vão agradar vocês, né? Caso tenha alguém que não queira passar e ir adiante daqui. Mas vamos assim mesmo. Então, agree. E aqui então a gente vai colocar nosso e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail aqui. Pronto, já coloquei meu e-mail aqui então. É um e-mail que você usa, obviamente, sabe a senha, né? Então vamos continuar. Aqui apareceu essa mensagem aqui porque eu já tenho minha conta, né? Mas aí quando você estiver fazendo sua conta, para vocês, logo depois de eu colocar um e-mail, vocês vão colocar o endereço de carteira de Bitcoin Cash de vocês. Então, eu vou mostrar para vocês uma das opções de como pegar uma carteira de Bitcoin Cash. Então, nós vamos usar aqui, nesse caso, a Faucet Pay. Eu vou usar porque eu já mostrei para vocês mais ou menos como funciona no vídeo passado de como ganhar Doge. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar aqui embaixo na descrição. Vou deixar meu link também da Faucet Pay aqui na descrição. Deixando claro que na maioria das vezes, quando vocês usam algum link meu, eu ganho com isso, mesmo que seja pouca coisa, eu ganho. Só quero deixar claro isso para vocês. Então, caso você queira ajudar o canal, eu agradeço muito. E aí você usa o link que eu vou deixar aqui na descrição para fazer o cadastro na Faucet Pay. Também os links dos, dos aplicativos, né? Porque tem de Bitcoin Cash, mas eu vou mostrar o de Litecoin também de como ganhar, que é literalmente a mesma coisa, porque é da mesma empresa. Então vou deixar embaixo o link dessas coisas. Então caso vocês queiram ajudar o canal, novamente eu agradeço muito. Então só usar o link aí que eu vou deixar. Caso não queiram ajudar, que é totalmente plausível, ajuda se você quiser. Vamos supor, só entrar no Google, digitar Faucet Pay, só entrar na Play Store, por exemplo, colocar lá Free Bitcoin Cash, e aí vocês não vão estar me ajudando, caso não queiram, sem problema nenhum, certo? Tá deixando claro isso para vocês. Então vamos entrar aqui nessa opção de depósito. Então, essa parte que eu ainda estou com dúvida para ser sincero com vocês, porque as carteiras de Bitcoin Cash, naturalmente, elas só têm 42 caracteres, seria isso aí que está em azul. Esse Bitcoin Cash dois pontos, na maioria das carteiras não conta. É só esses caracteres aqui em azul. Se for isso mesmo, aí quando pagar eu falo para vocês que é só essa parte aqui. Se eu tiver feito errado e ter que realmente copiar isso tudo aqui, eu também vou falar para vocês que eu não vou ter recebido, né? Então, só deixando claro, eu vou copiar só isso aqui para colocar lá na carteira. Então, vou mostrar para vocês agora como que funciona. Aqui a gente pode clamar por hora, a cada hora a gente pode vir aqui e como que funciona. A gente tem aqui um giro, entre aspas, como é que vai ser? Eu vou clicar aqui então, ele faz isso aqui, certo? E aqui vamos supor, se eu
parei aqui, eu posso clicar aqui e pedir para clamar os 45 satoshi. Então, mostrando aqui, esse meu prêmio, só eu posso pegar uma vez por hora e falando que geralmente vale a pena você girar mais vezes. Então eu não quero os 45 satoshis, eu quero continuar girando. Aqui embaixo que mostra mais um giro, então vamos colocar aqui. Pronto. Se eu quiser pegar os 22, mesma coisa, mas eu não quero. Como que funciona isso aqui? Eu posso ver um vídeo para pegar mais 3 giros e eu posso ir pegando várias vezes. Aí quando parar de ter anúncio para eu ver, aí eles não deixam pegar mais giro não. Aí você, consequentemente, vai pegar o maior valor. Como que funciona? Quando você joga isso aqui, caso aquilo que sai girando aqui branco caia em um desses 4 símbolos de Bitcoin Cash, ele passa por essa parte aqui de cima. Aí vai girando também a mesma coisa. E aí vamos supor que ele caia nos 150, por exemplo. Você pode pedir 150, mas se quiser, vamos supor, aí acabou seus giros. Você pode pedir mais giros. E se nenhum desses giros cair aqui, aí vai aqui para cima. E aí, se não me engano, quando cai aqui para cima, aí não tem como você girar mais não. Você pega esse aqui, porque consequentemente desse aqui, o que está aqui é maior do que está aqui em qualquer valor que estiver aqui, e qualquer valor que estiver aqui vai ser maior que qualquer valor que estiver aqui. Então você tem que ser esperto, né, e pegar o maior. Eu vou só ver um vídeo aqui para pegar mais 3 giros e mostrar para vocês como funciona. Eu vou cortar um anúncio, então pode ficar tranquilo. Acabei de ver o anúncio aqui, aqui tem tem mais os 3 giros, então vamos. Aí observe isso aqui que está andando, né, entre aspas. Essa coisa branca que está andando aqui. Se parar, aí pronto, parou aqui em cima, aí ele passa aqui para cima. Caso pare aqui, vamos girar de novo, mas caso pare aqui, aí ele passa aqui para cima, certo? Pronto, aí. Como dessa vez parou aqui, aí subiu aqui de novo. Pronto, peguei. Não vou continuar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Lógico, como o maior valor é 150, eu vou pegar o 150. Mas só dizendo que o que eu geralmente faço? Eu vou jogando até eu pegar esses 4 aqui. Para eu poder passar para cima. Depois que acabar esses 4 aqui, aí eu não compensa jogar mais, porque depois que cai aqui, não dá para cair mais aqui. Então não compensa você continuar jogando. Vamos supor que esses 4 aqui já caíram. Se você continuar jogando, as suas opções não vão mudar muito, porque os maiores valores vão estar aqui em cima e os menores aqui. Se você continuar jogando, nunca mais vai subir aqui, porque já passou por esses 4 símbolos de Bitcoin Cash. Então minha dica é, continua jogando até pegar esses 4. Depois que pegou os 4, pega um valor daqui de cima, ou se caiu aqui, aí você já pega o valor daqui de cima. Ficou meio confuso, mas acho que quando vocês baixarem, acho que vai ficar mais claro. Então vamos lá, vou pegar o 150. Pronto, peguei 150 e aumentou aqui, meu saldo. Isso aqui eu posso fazer a cada hora. Agora também temos esse outro aqui que é a mesma coisa. Aí o que eu quero deixar claro para vocês é, tem outras formas também de ganhar, que são essa aqui, essa aqui, essa aqui, e a forma de você convidar os amigos. Como eu disse, meu link está na descrição, caso queira me ajudar, muito obrigado. Só que por que eu não, voltando aqui para o aplicativo, por que eu não recomendo? Muitas vezes você faz isso aqui, você acaba só perdendo tempo. O que eu mais recomendo, por mais que seja pouco, é isso aqui e isso aqui, certo? E agora aqui vamos para esse painel de controle para mostrar para vocês também. Então aqui você pode mudar a sua conta, certo? Eu não vou mudar. É limitado o número de vezes que você pode mudar a sua conta. E para você conseguir mudar algumas coisas, você tem que colocar o seu código. E aí para você pedir seu código, só vir aqui e depois colocar seu código aqui. Então aqui ó, hoje é dia 28 de junho de 2021, 12h52 da manhã. E o próximo pagamento vai ser 29 de junho de 2021, que é na terça-feira. Então, galera, voltando aqui com a ótima notícia, o aplicativo realmente pagou aquela quantia que eles tinham falado. Então pode confiar, pode baixar aí tranquilo, link na descrição aí. Sei que não é muita coisa, mas o intuito aqui é mostrar para vocês que o aplicativo é confiável, que pagou mesmo. E é um dinheiro fácil, né? Você não precisa investir, não precisa fazer nada, só ver os vídeos, que para mim, pelo menos eu considero não ser um trabalho muito grande. Na verdade, para mim é um trabalho muito pequeno para ganhar uma quantia de criptomoeda dessa. Então pagou, vou dar um refresh na página aqui, para não falarem que eu mudei esse valor aqui. Não sei porque esse valor não apareceu aqui,
certo? Que esses aqui são os registros de pagamento que você recebeu. Esses sites aqui, por sinal, vou mostrar para vocês ainda aqui no canal como funciona. Hoje é 30 de junho de 2021, meia-noite e 55, mas dia 29, como eles próprios disseram, eles já tinham pagado, que eu já tinha conferido, mas só consegui gravar esse vídeo aqui agora. Então toda terça eles pagam, se você tiver nasquelas condições que eu já falei, né? E aqui também eu queria mostrar aquela parte de pegar sua carteira, que é realmente aquilo então que eu tinha previsto, né? Que você tem que pegar somente o que está depois do Bitcoin Cash 2 pontos. Então só esse código aqui que está em azul, esse aqui é o da minha carteira, né? Você vai pegar o da sua. E para o Litecoin, já falei que é a mesma coisa, o aplicativo. Então, para esse aplicativo do Bitcoin Cash, é Bitcoin Cash, obviamente. Para o aplicativo do Litecoin, é Litecoin. Aí você coloca lá e funciona a mesma coisa. Vai pagar aqui na Faucet Pay, caso você tenha cadastrado sua carteira na Faucet Pay. Tranquilo? É isso então. Queria agradecer aqui por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe para me ajudar. Pode deixar suas dúvidas também nos comentários. Ou também pode deixar nas minhas redes sociais, que eu tento ajudar vocês ao máximo. Tranquilo? Muito obrigado e até mais.